Deixa eu ir aqui ao vivo com a Tracy, que ela já está lá no TRT, né? Trazendo pra gente informações, gente, ela traz detalhes. Hoje é comemorado também o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Essa data é super importante e a Tracy traz informações direto do TRT aí sobre esse dia, o que a gente pode esperar e que movimento a gente vai trazer aí com esse dia aí pra todo mundo. Bom dia, Tracy. Bom dia, Estefânia. Bom dia para nossa audiência aqui do Bom Demais, em alusão a essa data que é tão importante também para essa luta a respeito dos direitos trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho está com uma programação bem especial de palestras sobre esse assunto. Os detalhes desse assunto, a gente continua conversando aqui com o Roberto Vanderlei, que é juiz do trabalho, já está aqui ao meu lado. Bom dia, doutor. É um dia importante, né? Falar em assédio moral. Primeiro a gente começa falando sobre que assunto é esse. O que é o assédio moral? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. O assédio moral e como também o sexual, ele é uma conduta reiterada que as pessoas praticam às vezes, que ofende a dignidade do trabalhador ou da trabalhadora, seja na esfera da dignidade dele, especificamente, diretamente, ou no aspecto sexual. Também pode ser um assédio sexual. Importante ter essa data, né, para conscientizar realmente sobre esse assunto. A data é mais simbólica, né? Evidentemente que toda essa política ela deve carregar toda a empresa, todo o trabalhador, todas as relações que ocorrem no âmbito das relações de trabalho. Não é uma data, é apenas um simbolismo para a gente marcar e dedicar algum tempo da nossa vida para refletir melhor sobre aquilo ali e praticar algumas ações. O nosso vai ser na sexta-feira com uma grande programação. Que programação é? A programação ela vai envolver tanto o aspecto do assédio moral, o assédio sexual, a discriminação com relação à raça, classe, etnia. Então, todos esses temas eles são envolvidos, são interrelacionados. É importante as empresas realmente abordarem esse assunto dentro, né, do seu ambiente de trabalho. Sim, o ambiente de trabalho não é só o aspecto físico, mas o aspecto mental, de condição humana. Então, todas as empresas hoje, elas devem ter uma preocupação e já tem muita gente se preocupando com isso, para que o seu ambiente de trabalho seja bom. Porque o assédio, ele pode ser tanto do âmbito vertical, ou seja, tanto baixo para cima como de cima para baixo, do superior para o hierárquico, o superior para o subordinado, como o subordinado também, embora seja mais difícil. E também entre os colegas, que a gente chama no âmbito horizontal. Então, esse ambiente de organização da empresa, ele tem que ser mais bem trabalhado, bem cuidado. O que vai constar aí nessa programação de tema atrelado ao assédio moral? Justamente essa parte da organização do trabalho da empresa e o reflexo nas relações de trabalho vai ser abordado, a questão da discriminação com relação à etnia, raça, classe, que também vai ser trabalhado, e a questão de uma ferramenta de compliance, ou seja, como as empresas podem se prevenir para que não haja esse tipo de conduta, porque isso causa dano não só às pessoas envolvidas, como também financeiramente, porque causa indenização por um dano moral ao trabalhador. É justamente sobre esse assunto que eu já ia aqui entrar um pouquinho mais. Quando isso acontece dentro da empresa, como o funcionário deve proceder? Bem, muitas empresas elas têm um canal justamente de denúncia sobre isso e já tem algumas comissões ou comitês que cuidam de verificar essas demandas, investigar e, se for o caso, sanar esse tipo de reação que tenha, ou do chefe ou dos outros colegas subordinados. Quando isso ainda não é suficiente, mesmo assim isso não vamos dizer, afasta essa ofensa que já ocorreu, a parte pode ir na Justiça do Trabalho e pedir uma indenização por dano moral. Então, realmente a penalidade seria essa indenização? Sim, essa indenização. E no âmbito do assédio sexual ainda tem uma questão criminal, né? Então, no assédio moral ainda não temos. Tem projeto de lei, né, trabalhando sobre essa questão de se configurar um crime, mas tem uma conduta toda específica ainda, mas não foi aprovada ainda. Mas a penalidade no âmbito administrativo, no âmbito das relações de trabalho por dano moral já existe. Mas essa programação na sexta-feira é totalmente gratuita? Sim, totalmente gratuita. Convidamos a todos para que compareçam, prestigiem e saibam mais sobre esse tema no âmbito das relações de trabalho. É isso, obrigado pelas informações, bom dia, bom trabalho. Estefânia, telespectador aqui do Bom Demais, a prestação de serviço aqui na telinha, uma temática que é muito importante, infelizmente está na atualidade, está dentro das empresas, então é realmente importante fazer essa denúncia e ter muita atenção, né, Estefânia? Tá me ouvindo?
Três, está me ouvindo? Sim, agora eu tô ouvindo. Tracy, assim que a gente falou aqui no programa sobre esse tema que você ia estar no ao vivo, já choveu de perguntas, né? Infelizmente é algo que vem acontecendo muito dentro do ambiente de trabalho e muitas pessoas relatando, Stefânia, até tentei provar, fui atrás e não consegui. Aí vem a pergunta, como provar? Como a gente trazer isso à tona sem estar se prejudicando de fato, assim, de uma forma mais direta, né? É verdade. Eu passo aqui a pergunta para o juiz do trabalho, o doutor Roberto Vanderlei. Como provar tudo isso? Bem, como eu disse, se a denúncia for anônima para esse comitê, que deve preservar a identidade de quem denuncia, para poder investigar no âmbito da empresa, isso é interessante. Mas quando chega no judiciário, não há como ficar anonimato, porque a pessoa tem que se identificar e a gente tem que tomar. E geralmente isso ocorre depois da saída do trabalhador da empresa. Durante a permanência dele é muito difícil, por todo um estigma, todo um preconceito que existe em relação a isso. Mas a questão é a prova. Essa prova ela pode ser por prova testemunhal, quando isso ocorre, ou pode ser uma gravação do próprio ofendido com relação a quem está o agressor que está fazendo o assédio. Isso tem sido admitido. Essa gravação mesmo, que é a pessoa, desde que ela seja vítima, não pode ser gravada por terceiros. Então é importante realmente ter essa prova material. Sim, ou uma prova testemunhal que aconteça junto do colega, que alguém tenha visto, ouvido, que possa comprovar que aquela conduta reiterada, perseguição, de discriminação tenha ocorrido. Esse é o principal elemento que a gente tem enfrentado, porque nem sempre isso é tão fácil. Às vezes, como a ouvinte falou, ocorre, mas eu não tive como provar. E aí a gente tem realmente certas dificuldades, porque para condenar a gente tem que ter pelo menos uma prova, ou vários indícios de prova que possam confirmar aquela conduta. É essencial que as pessoas, né, tenham essa atenção, esse cuidado de realmente gravar essa situação de assédio moral, né, Stefânia? Tracy, muito obrigada, Tracy, por você estar aqui hoje. Muito obrigada ao nosso entrevistado também por disponibilizar esse tempo, trazendo essa informação aí para todos os nossos telespectadores.